Você pode dar um aplauso ao Rei dos Reis. Rei dos Reis. Yeshua. Levante as suas duas mãos para o alto. Agradeça a Ele nesse momento. Agradeça a Ele nesse momento. Oh Pai. Oh Pai. Oh Paizinho querido. Abba Pai. Abba Pai, nós te abraçamos com a nossa adoração a Ti. A Tua igreja te adora. Que se ouça nos céus de feira uma adoração que flui da igreja Gera Vida. Que se ouça nos céus dessa cidade, desse bairro, uma adoração verdadeira. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença, Deus. Pela Tua bondade que me segue. Pela Tua bondade que tem nos seguido. As bênçãos do Senhor nos acompanham e nos alcançam. O Teu amor nos atrai. A Tua presença nos atrai. Para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida? Nós não queremos outro lugar. Nós não precisamos de outro lugar. Por isso entendemos que mais vale um dia em Tua presença, mais vale um dia em Teus átrios, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Nós amamos a Tua presença, a Tua igreja te adora. Se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Santo pra maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos amam. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o Teu povo canta. Aleluia! Aleluia! Santo, santo, santo! Santo é o Senhor, Rei dos Reis, Rei da Glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir para buscar a sua igreja. Receba a adoração e a exaltação nessa noite, pois só tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Oh! Aleluia! De pé como você está, Romanos capítulo 8 e depois Efésios capítulo 1, mas em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versos 16 e 17, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 16 e 17, quem encontrou diga glória a Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, trazendo aqui uma observação para você que está lendo a sua Bíblia. Preste atenção nesse versículo. Quando fala do próprio Espírito, vai estar escrito aí na sua Bíblia, Espírito com letra maiúscula, que testifica com o nosso Espírito com letra minúscula, ou seja, o Espírito Santo com letra maiúscula, ele testifica, ou seja, ele confirma dentro de nós, dentro do nosso espírito, com letra minúscula, espírito do homem, espírito do ser humano, ele testifica, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Fale comigo assim: obrigado, Jesus, por me enviar o teu Santo Espírito para me selar, me marcar como teu filho. Verso 17. E se somos filhos, eu quero saber se tem filho aqui em Gera Vida nessa noite. Tem filho aqui na Gera Vida nessa noite? Se nós somos filhos, também somos herdeiros. Você sabia que você vai herdar algo lindo e maravilhoso que Deus tem preparado? Pastor, eu não sabia, pois é, eu também não sei te dizer o que é, eu só sei dizer que a Bíblia diz que os olhos do homem nunca conseguiram ver, a mente humana jamais conseguiu imaginar, nem chegou ao coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para seus filhos. Pergunta para a pessoa do seu lado assim: quem quer ir para lá? E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém? Agora vamos lá para Efésios. Se você está em Romanos, passa aí algumas cartinhas para frente, algumas páginas da sua Bíblia, até você chegar em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, nos versos 13 e 14. Se você encontrou, diga amém. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, fale comigo, garantia. Fala assim mais alto, garantia. Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Fala comigo, aleluia. Nós que ouvimos a palavra de Deus, aceitamos essa palavra, recebemos Jesus Cristo em nosso coração, e agora você recebe o Espírito Santo como selo, como garantia e como prova, como marca de que você é filho de Deus, e quando chegar aquele grande dia, que grande dia é esse que a Bíblia fala? O dia do juízo final, o dia do julgamento final, onde está escrito em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, onde todos nós, fala comigo, todos nós, fale todos nós. Quando falo todos nós, não estou falando de Gera Vida, eu estou falando de humanidade, desde Adão até o último homem, toda a humanidade, todos nós teremos ou devemos, obrigatoriamente, sem escolha, comparecer ao tribunal de Cristo para julgamento, para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa vida, das obras boas, das obras más, através do nosso corpo ou fora do corpo, porque mesmo depois que a pessoa parte, as obras que a pessoa deixou continua falando, continua trabalhando aqui nessa terra, amém? Então todos nós, fale comigo assim, um dia eu terei que
que comparecer ao tribunal de Cristo. Mas, mais alto, mas eu tenho uma garantia, uma marca de que em Cristo a minha herança, a minha porção está garantida. Essa porção é o Espírito Santo dentro de mim. Agradeça a Ele, louve a Ele nessa hora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Levante a sua Bíblia e declare: esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela guia os meus passos. Ela livra os meus pés de tropeçar das armadilhas da vida. A Bíblia é o meu alimento, é o meu sustento, me acalma, me direciona, me abençoa, me alimenta. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu agora serei ensinado nesse livro. Por isso, a minha mente está alerta e o meu coração está aberto. E eu jamais serei o mesmo, porque me submeto à autoridade máxima, que é a palavra de Deus. Se você crê, senta no seu lugar e diga amém. Eu quis falar para vocês com esses versículos. Se o pessoal puder deixar no tela aí, Caio, por favor, o verso de Romanos, capítulo 16. Se olhar se é o Romanos, capítulo 16, 8:16, desculpa. Romanos, capítulo 8:16, fala que nós temos uma garantia, a garantia da nossa salvação. E eu quero continuar falando com vocês sobre o que eu falei aqui domingo passado, sobre a gente levar a nossa vida aqui na terra com garantia de salvação ou sem garantia. E eu fiz uma analogia, uma comparação com a garantia que nós temos em eletrodomésticos, a garantia que nós temos em automóveis. Você chega em uma loja e você pode comprar um eletrodoméstico com garantia e o vendedor pergunta se você quer estender aquela garantia, você pode fazer isso. Mas eu comparei melhor ainda, porque se encaixou melhor com a garantia dos automóveis. A maioria dos carros hoje são vendidos nas concessionárias com garantia em média de 3 anos, mas existem carros com garantia de 5 anos. E eu fui estudar que existem automóveis que chegam a te dar garantia de até 10 anos de garantia. Mas, para que você tenha a garantia no automóvel que você investiu, que é um bem que não é tão barato quanto um eletrodoméstico, você tem uma garantia que provavelmente já está embutida ali no preço. Essa garantia é certa, você consegue lá na concessionária, caso o carro tenha algum problema. Mas para que você obtenha essa garantia, tem um pequeno, grande e importante detalhe. Você precisa fazer de acordo com tudo o que está descrito no manual do fabricante. Você não pode mexer em nada, você não pode adulterar aquela garantia, você pode perder aquela garantia, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós temos a garantia da vida eterna em Cristo. Nós temos o selo de garantia dentro de nós, que é o Espírito Santo. Mas nós temos que ter um cuidado, porque pessoas perdem essa garantia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria trazer também para você uma reflexão que nesses tempos eu gosto de falar com amor, não para você talvez ofender ou humilhar as pessoas, mas eu gosto de trazer uma reflexão muito importante para conversar com algumas pessoas quando Deus te dá uma oportunidade, nesse período de calorão que entra aqui na nossa cidade. E hoje foi um dia desse calorão. E a gente percebe que nesse calorão insuportável é tão maravilhoso quando a gente alivia o calor, quando a gente toma um banho fresco, ou quando a gente liga um ventilador ou um ar-condicionado, que quer que seja. É maravilhoso poder refrescar desse calor intenso, desse algo que incomoda. E a gente precisa falar para as pessoas do que eu estou falando aqui nessa noite, de que existe uma forma de a pessoa perder a garantia de vida eterna. E a pessoa perder essa garantia de vida eterna, muitas vezes por vacilo, outras vezes por ignorância, muitas vezes por negligência, ou por ingratidão, ou por teimosia, sei lá por que a pessoa perde essa garantia, e a pessoa chega nesse calorão da eternidade, na fornalha aquecida 7 vezes, onde o fogo nunca se apaga. A Bíblia fala que lá não tem como a pessoa aliviar do calorão, não tem como a pessoa ter um banho fresco para refrescar, não tem como a pessoa ligar um ar-condicionado, não tem como a pessoa requerer as cláusulas da garantia e voltar aqui para rever ou recuperar aquilo que você perdeu.
Não tem como você aliviar a sua alma, porque Jesus contou na Bíblia uma história, Jesus nos contou verdade, muitas verdades ilustradas por parábolas. Fale comigo, parábolas. Parábolas era uma história que Jesus contava para ilustrar uma realidade. Mas nessa história do rico e Lázaro, ali não era uma parábola, ali foi uma história real, contada por Jesus. E o que é que prova de que essa foi uma história real? Porque quando se usa nomes de pessoas, nomes próprios, aquilo já não é mais uma parábola, mas uma história real. Jesus falou sobre Lázaro e o homem rico. E aquele homem rico, quando morreu, ele partiu para a eternidade sem Deus. E lá em tormentas, a Bíblia fala em chamas, porque ele não foi um homem piedoso, ele não amou as pessoas, ele era um homem muito rico, vivia com as suas propriedades, com as suas melhores roupas finas, a Bíblia fala, no orgulho, na vaidade. Lázaro jogado ali ao seu lado, na humilhação, ele não estendeu um pouquinho da sua riqueza para perguntar se ele poderia fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento daquele homem em tormento, aquele homem em sofrimento. Ele vivia no orgulho, na vaidade. E a Bíblia fala que em chamas, ele levantou os olhos e Deus permitiu ele ver Lázaro agora sendo cuidado por Deus na eternidade. E aí ele pede a Lázaro que traga, ou pede a Abraão que dê uma ordem, talvez ele acostumado a ser chefe, a ser patrão aqui embaixo, no seu orgulho, na vaidade. Olha a petulância. Abraão pede a Lázaro, ou seja, dá uma ordem àquele talvez mendigo que morava na minha porta, dá uma ordem a ele para trazer um pouco de água para refrescar a minha boca, porque eu estou em terrível sofrimento. Aí a Bíblia vai falar que Abraão foi explicar para ele que isso é impossível, que há um abismo muito grande entre a eternidade, entre a salvação e entre quem morreu sem a salvação. E que é impossível trazer aquela gotinha, nem que seja uma gotinha, não precisava nem ser um copo de água. O sofrimento era tanto que ele clamava por algumas gotas de água para aliviar o seu sofrimento. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu gostaria de começar a mensagem nessa noite falando sobre garantia e sem garantia. O nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que enviou Jesus para morrer por nós, para morrer por você especificamente. Eu acho que todos os dias, quando você acordar, se você puder fazer esse exercício, ou pelo menos uma vez na semana, você imaginar você mesmo passando o que Jesus passou, você passando a humilhação que Jesus passou, sendo traído, sendo uma pessoa inocente, você levando socos no rosto, tendo a sua barba puxada, no caso das mulheres, talvez o cabelo puxado, socos no estômago, todo aquele sofrimento, levando a própria cruz onde você seria crucificado naquele caminho longo chamado Via Dolorosa, subindo aquela montanha terrível, carregando aquela cruz, depois de ter sido chicoteado, com as suas costas dilaceradas, depois cravos, pregos nos pulsos e nos pés, todo aquele sofrimento para respirar, para se manter vivo, talvez grudado ali, pregado numa cruz, e vinha talvez um urubu ou um corvo, onde vinha bicar as feridas e mexer nas feridas, moscas sentando, você tentando se coçar, aquele sangue escorrendo, o suor, todo aquele sofrimento, algo que não dá para explicar, o sofrimento que Jesus passou. Só que esse lugar era o meu lugar, era o seu lugar. Mas Jesus passou tudo isso para que você tivesse a vida eterna. E tudo que Ele pede que você faça é creia. Fala para a pessoa do seu lado assim, apenas creia. Tudo que Ele pede é que você creia. E tudo que você pode fazer para agradar a esse Deus é crer no que Ele fez por você. E tudo que você pode fazer para desagradar e entristecer esse Deus é não crer, é não praticar. Então Deus fez tudo isso para que você tenha a garantia da salvação, conforme os textos que nós lemos para você, que o próprio Espírito com letra maiúscula, ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Você tem uma marca, você tem a garantia que é o Espírito Santo. E aqui eu quero perguntar para você se você quer viver a sua vida com essa garantia ou sem garantia. Essa mensagem Deus falou no meu coração, no meu espírito, há talvez umas 2 ou 3 semanas atrás, onde eu estava pela rua dirigindo o carro e pensando comigo mesmo sobre uma conversa que eu teria que ter com uma pessoa que queria conversar comigo sobre um problema que ela estava passando na vida, e essa pessoa tinha que resolver algo muito sério. E eu conversando com aquela pessoa, minha mente começou a imaginar, eu preciso orientar essa pessoa na palavra, falar com ela sobre isso, orientar. E depois o Espírito Santo me orientou, fale para ela o seguinte, se ela quer resolver esse problema com garantia ou sem garantia. Ela quer que no final dê certo ou que no final dê errado? Porque tem as duas formas de resolver. Quando nós pautamos a nossa vida de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ter a garantia. E quando você segue contrário à palavra de Deus, do que está aqui, você perde a garantia.
E uma das coisas que me chamou a atenção, eu fui fazer toda essa analogia, eu fui pesquisar na internet, eu fui ler algumas coisas sobre garantia de automóveis e fui descobrindo algumas coisas interessantes que eu queria divertir vocês. É que a maioria das pessoas, dos compradores de carro, de automóvel, eles perdem a garantia do seu automóvel sem saber que estão perdendo. A maioria das pessoas que compram um carro novo, que já vem com a garantia embutida, eles perdem a garantia sem nem saber que perdeu a garantia. Por quê? Por causa da ignorância, porque não leram o manual do fabricante, porque não seguiram as instruções corretas, e eles perderam uma garantia sem nem saber que tinham perdido a garantia. E aqui eu quero trazer uma advertência para você e para a igreja de que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, e quero chamar a sua atenção para você meditar nesse texto que nós lemos de Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, e também Efésios capítulo 1, nos versos 13 e 14, de que nós temos um selo em nossas vidas. Fale comigo assim: o Espírito Santo, com convicção, o Espírito Santo é um selo na minha vida. Mas você tem a escolha e a opção, como muitas pessoas têm, de romper esse lacre, de quebrar esse selo, de adulterar aquilo que Deus fez na sua vida. Quantas pessoas eu conheço, e talvez você conheça também, onde Deus abençoou, onde Deus moveu céus e terra, Deus enviou Jesus para morrer no lugar daquela pessoa, Deus curou aquele homem, Deus transformou aquela mulher, Deus transformou aquele casamento, Deus transformou aquela história, Deus abençoou aquela pessoa com graça e misericórdia, e depois a pessoa pega tudo aquilo, é como se ela jogasse dentro de um vaso sanitário e desse descarga. Porque muitas pessoas adulteram aquilo que Deus está fazendo, muitas pessoas querem viver uma vida sem garantia. E quando nós partimos para a eternidade sem a salvação, sem o Espírito Santo, sem Jesus da nossa vida, sem uma vida pautada de acordo com as Sagradas Escrituras, nós perdemos a garantia. E não tem como voltar para consertar. Não tem também como colocar na justiça e requerer com advogados. Porque você já tem o advogado dos advogados, o único que pode cuidar de você na eternidade, Jesus Cristo de Nazaré. Você tem a garantia da salvação em Cristo Jesus, mas você precisa fazer de acordo com o manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Você não pode adulterar, você não pode vacilar, porque muitas pessoas perdem a salvação sem nem saber que perderam a salvação. E as concessionárias precisam garantir o lado dela também. Precisa saber de que para que eles te dêem uma garantia, você precisa obedecer às regras e fazer de acordo com o manual. Você foi criado pelo Pai da eternidade, pelo Príncipe da Paz, pelo Senhor dos céus e da terra e o Criador do universo. O teu Deus te criou, Ele te formou. A Bíblia nos fala em Salmo 119, Pai, as tuas mãos me criaram e me formaram, então me dá inteligência para entender a tua palavra, para entender os teus mandamentos. Você pode pedir a Deus, o meu Deus que te desenhou no ventre da tua mãe, o teu Deus que te criou, que te projetou de uma maneira tremenda e poderosa, Ele pode te dar inteligência para entender a Bíblia, Ele pode te dar paixão pela Bíblia. Você que não consegue ler a Bíblia direito, você que não sabe ainda, entrou no ritmo de se apaixonar pela Bíblia, peça a Deus para te dar uma paixão pela Bíblia. Peça a Deus para colocar algo em seu coração como disciplina para ler a Bíblia. Coloque como meta na sua vida: enquanto eu não ler a Bíblia de manhã, não entra pão na minha boca. Coloque paixão pelas Sagradas Escrituras, pelo manual do fabricante. Se você fizer de acordo com o livro dessa lei, tudo na tua vida vai ser bem sucedido e no final você terá a garantia da salvação. Existe coisa melhor do que essa? Então muitas pessoas são abençoadas e elas têm essa bênção, muitas vezes como algo certo, elas acabam jogando fora. Porque às vezes o ser humano tem esse problema de não valorizar aquilo que muitas vezes eles receberam, porque alguém pagou o preço por elas. Então eu quero dizer, não é porque Jesus pagou o preço por você na cruz do Calvário, que você vai negligenciar tão grande salvação, e como Paulo fala, nunca torne em vão a graça de Deus, não anule a graça de Deus na sua vida, não brinque com a sua salvação, não brinque de ser crente, mas seja grato a Deus, adore a Deus, se apaixone pela Bíblia, deixe a palavra de Deus ser prioridade na sua vida, depois vem as outras coisas, depois vem as coisas dessa vida, que muitas delas são importantes, mas em primeiro lugar, a palavra, em primeiro lugar, o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, e todas essas demais coisas te serão acrescentadas. Fale comigo assim: o reino, em primeiro lugar, e em primeiro lugar, o reino. Fale comigo: a tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aprenda a se apaixonar por esse livro. Não deixe as distrações da TV ou da internet
roubar o brilho da palavra na sua vida. Não deixe a sedução desse mundo, das riquezas, os prazeres e vaidades, roubar a paixão que você tem por esse livro. Porque eu garanto uma coisa para você, o diabo que veio para roubar, matar e destruir, ele vai trabalhar diuturnamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, para fazer você perder o interesse pela salvação, para tentar roubar a coroa da vida que Deus te deu, para tentar fazer você esfriar da fé, para tentar fazer você perder a garantia do seu automóvel, a garantia que já está no manual do fabricante. Um amigo me falou que lá nos Estados Unidos, quando você compra um carro financiado, eu não sabia, no Brasil não faz isso, você compra um carro financiado nos Estados Unidos, um amigo estava me falando, o carro, obviamente, a gente sabe aqui pela lei, que quando o carro é financiado, você está pagando, ele pertence ao banco que financiou o carro, correto? Mas lá nos Estados Unidos tem algo interessante, o banco financia o carro para você, mas na hora da entrega, a segunda cópia da chave fica com o banco. Fica com o banco. Meu amigo lá, estava lá esses dias, ele me falou, Davi, aqui, ó, é legal, o juro lá é bem menor, você tem que pagar de tempo, mas se você parar de pagar, eles aparecem na tua casa na hora que você menos pega com a chave, entra no carro e leva o carro. Não precisa ter essa confusão toda que tem aqui de mandar mandado de busca, ir atrás de carro, e a gente escondendo o carro, e uma confusão dos infernos, escondendo o carro dentro de mato, e na roça para poder rodar, para poder não perder o carro que está penhorado pelo banco. E tem gente que, digitado aí, que anda tão endividado que não pode nem chamar a esposa de meu bem, senão o banco toma. Então, essa confusão toda, o banco segura a chave porque ele quer ter uma garantia, fale comigo, garantia. O banco quer uma garantia de que ele vai receber. Ele quer uma garantia. Então, Deus também quer uma garantia. Olha que coisa tremenda. Deus quer uma garantia de que você vai chegar lá. Então, por isso, quando Ele te comprou, quando Ele te salvou, coloca lá Efésios de novo, Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando você creu na palavra da verdade, recebeu Jesus no seu coração. Quero perguntar, quem já recebeu Jesus aí? Levanta a mão. Quem já recebeu Jesus? Quem recebeu o evangelho da salvação? Está lá escrito na Bíblia, ó, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e você creu nele, quem creu aí no evangelho? Tem alguém que crê em Jesus aí? Vocês foram selados, está escrito lá na Bíblia, olha lá no telão, você foi selado em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. Selo, a marca da promessa. A maioria das pessoas perde a garantia sem saber que está perdendo. E sabe qual é a forma que as pessoas mais perdem garantia? Fazendo revisão fora da concessionária, fora do agente autorizado. Aí eu fui perguntar, como é que eu consigo provar? Eu tenho aqui, nosso irmão aqui em Cristo, não é? Augusto, trabalha na concessionária da Volkswagen, e a gente conversa sobre isso, e a gente tem esse diálogo sobre como que funcionam as leis de um autorizado de uma concessionária. Para que essa revisão tenha valor em uma concessionária, você precisa fazer a revisão do seu carro lá. E como é que eu provo de que a revisão foi feita na concessionária? Eles precisam colocar um carimbo no manual do carro. Se você fez a revisão lá, eles checaram todos os itens, tem que ter o carimbo. Fale comigo, tem que ter o carimbo. Se não tivesse carimbo e o selo, perdeu a garantia. Ah, pastor, mas eu decidi fazer no meu amigo porque o meu amigo cobra mais barato. Ok, pode fazer a revisão lá. Mas eu resolvi trocar uma peça porque ficou mais em conta. Faça. Eu resolvi colocar algo porque o carro fica mais bonito. Aí eu não entendo, porque o ser humano nunca está satisfeito. O cara compra um carro que é baixo e ele paga para altear o carro. Aí o cara compra um carro que é alto, já viu o cara comprar uma caminhonete e pagar para rebaixar. E tem que passar de ladinho, devagarzinho nos quebra-mola para não arrastar. Sangue de Jesus tem poder, vai, está insatisfeito assim lá adiante. Então pega o que é alto e paga para rebaixar, pega o pé baixo e paga para levantar, porque nunca está satisfeito com o que Deus criou. E tem gente, ser humano, que é a mesma coisa, nunca está satisfeito com a sua vida. O meu nariz é empinado, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha altura, eu não gosto da minha estatura, eu sou baixinho, eu sou grande demais, eu não sei falar, minha língua é pegada, e começa a mexer naquilo que Deus não mandou mexer. Fora da concessionária autorizada, que é a palavra de Deus. A gente começa a mexer nisso, aí levanta o olho para o lado, baixa o olho, começa a colocar enxerto, e a boca incha, os lábios incham, daqui a pouco quando você olha, não é mais um ser humano, é um robô, é um Frankenstein, é uma coisa horrível, porque inventaram um negócio de harmonização, porque tem que harmonizar e melhorar aquilo que Deus fez, porque o que Deus criou e fez está com defeito, é feio, eu não gostei, eu quero melhorar. E eu quero harmonizar. E já teve gente aqui no Brasil, aqui no nosso estado, gente famosa que gastou uma fortuna com harmonização facial.
E um dia, quando acordou, foi ver no espelho que ficou horrível, virou um monstro. Virou uma coisa assustadora. E agora gastou de novo um dinheiro, uma fortuna para voltar para o médico para fazer agora desarmonização facial. Desmancha tudo porque eu não gostei e agora eu descobri que envelhecer é natural. Que declaração profunda que essa artista conseguiu descobrir, depois de gastar uma fortuna e ficar uma coisa horrível, ela descobriu que envelhecer é natural. Pergunta para a pessoa do seu lado assim, com garantia ou sem garantia? Começa a mexer naquilo que Deus não pediu para mexer, sempre insatisfeito. Não estou falando com isso que o crente deve negligenciar o cuidado com o seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisamos cuidar do corpo, precisamos prestar atenção na nossa alimentação, cuidado com o sal, cuidado com o açúcar, atividade física, academia, e eu que não vá não, que o médico já chamou minha atenção, tem que ir para lá. Tem que cuidar para aguentar fazer a obra de Deus, a obra de papai, senão um monte de gente aí fazendo a obra de Deus que não aguenta caminhar na esquina para evangelizar, que já está colocando a língua para fora. Porque acha que porque é crente tem que ficar só orando, orando e ler a Bíblia. Não, temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Então as pessoas perdem a garantia, porque não tem um selo do Espírito Santo. Vai fazer a revisão fora da autorizada. E aqui eu queria falar rápido, porque a gente não tem muito tempo. Eu pedi o pessoal aí agora do telão para a gente colocar vários versículos no telão. Eu queria falar para você rapidamente, para orar por vocês, uma dica que eu peguei na internet de como, coisas que a gente precisa fazer, dicas para manter a garantia do seu carro. Coisas que você precisa fazer, para não perder a garantia do carro, ou da moto, da TV, do que quer que seja. Primeira dica que o pessoal diz é, siga o plano de revisão exatamente como está escrito no manual. Siga o plano de revisão que está lá. Se é a cada 10 mil quilômetros, vá lá a cada 10 mil, tem quilometragem, tem também o prazo, às vezes 10 mil quilômetros ou um ano, porque tem gente que compra o carro e bota na garagem só para alisar com a flanela, não roda. Aí, e se o esposo ou um filho for pedir uma carona, misericórdia, porque vai gastar o pneu, vai gastar a roda. Tem que rodar de noite, que é para poder economizar os pneus, porque com asfalto quente gasta mais pneu. Então tem gente que é só a graça, e a gente dá risada, mas é verdade. O pastor conhece gente que às vezes é crente, que orou, que ralou não sei quantos anos na igreja de bike, às vezes a pé, e no dia que comprou o carro não traz a esposa e os filhos para a igreja. Tem que vir a pé. Que Jesus tenha misericórdia dessa alma, Jesus. Tenha misericórdia. E aí, tem gente que o prazo vence, porque o carro não rodou, mas venceu o tempo, 12 meses, um ano, que não levou o carro, que não trocou o óleo, e o óleo vira uma pasta, vira uma crosta aí. Misericórdia, eu sei que Deus ilumine a mente das irmãs, que as irmãs que têm carro, como é que as irmãs vão saber disso? As irmãs nem sabem. As irmãzinhas que às vezes têm o seu carro próprio e não tem um esposo, alguém para ajudar, elas malmente sabem que tem que botar combustível. Ok? Às vezes, se você não trouxer a orientação direito, ela vai colocar combustível, pergunta se coloca aqui, para que é que serve isso aqui, e para que é que... Vai só rodar. E malmente ela sabe que tem que abastecer. O negócio já está lá pedindo reserva, estou morrendo, ela está rodando. Enquanto não parar... Igual uma que chegou lá nos Estados Unidos, começou a rodar para um GPS, o GPS avisando, está errado, volta, ela seguindo, saiu do trabalho, voltou para casa. Quando ela ligou para o marido e disse, filho, eu me perdi, tu tá onde? Foi levantar a informação, ela já estava em outro estado já. Dirigindo errado e o GPS volta, ela indo embora. Então, se liga no GPS do Espírito Santo, nas orientações de fazer a revisão. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Atos capítulo 2, no versículo 38. Atos capítulo 2, verso 38, Pedro, na primeira pregação ali em Pentecostes, ele deu uma orientação para o povo. Qual a orientação? Se arrependa dos seus pecados, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, significa ser batizado nas águas, para o perdão dos seus pecados, e então receberão o Espírito Santo. Ali está o plano de revisão. Ali está o plano de revisão que todo homem, toda mulher tem que fazer para entrar no céu. Seguir o plano da revisão, que é, se arrependa dos seus pecados, seja batizado nas águas, em Jesus Cristo, e depois ore e peça a Jesus o Espírito Santo. Agora veja que coisa louca, o crente se converte, é batizado nas águas, não clama pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais que a Bíblia manda a gente perseguir, a gente buscar, a gente clamar, mas fica perseguindo, buscando por coisas materiais e por aparência física. Aí vai, mexe na suspensão, altera um lado, empina uma coisa, empina a outra, e Jesus fala, vou mandar fogo, vai queimar em nome de Jesus. Perdeu o selo da garantia, misericórdia. Com garantia, eu quero a minha vida com garantia. Eu quero a minha com garantia. Aquilo que Jesus fez é maravilhoso. Você não tem
Teve uma época que eu andei meio nessas crises, quando eu morava lá em Taberá, mas também foi na época que eu não tinha Jesus, onde eu ficava na crise pela minha estatura. Eu falei, Jesus, por que o Senhor me fez baixinho assim? Os meus colegas, é claro que o povo, talvez os mais jovens não vão entender, mas os mais antigos, assim, eu não sou tão antigo assim não, gente, mas tem que trabalhar em códigos. Tinha um programa de TV antigo, rapaz, chamava Ilha da Fantasia, que tinha tatu, rapaz, quando eles me chamavam de tatu, eu queria matar um, irmão. E a minha família sempre foi envolvida com o negócio de gado, de fazenda e tudo, e tem uma raça de boi que não cresce, o boi fica desse tamanho. Eu tinha uma raça que chama Pugandu, e um tio meu me chamava de Pugandu, eu queria matar aquele cara. Então eu tinha, aí depois entrou na época da adolescência, aí na adolescência, Samuel, eu comecei a escutar aquelas músicas em inglês, de aquelas bandas americanas com aqueles cabeludos, eu queria ser aqueles caras. Aí eu falei, Jesus, por que eu nasci na Bahia, eu não nasci na Inglaterra? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? E mandei um colega fazer uma pulseira para mim, uma pulseira dos Estados Unidos, outra pulseira na Inglaterra. Eu queria ser inglês, americano. Falei, Jesus, até o nome pelo menos o Senhor me deu, David. O nome eu já tinha, mas nasci em Itaberaba, eu ficava revoltado da vida. Como é que eu nasci numa cidade dessa, Jesus? Ficava revoltado porque quando você não tem Deus na sua vida, o inimigo coloca tanto trauma em você. Quantos jovens e adolescentes e meninos. E outra coisa, hoje, naquela época eram minhas crises existenciais, mas hoje o problema é pior, porque além de tudo isso, o teu inimigo trabalhando na vida de uma pessoa que não tem identidade formada em Jesus, você tem a mídia ali, ó, de manhã, de tarde, de noite, investindo bilhões, dizendo você não presta, você só vai ser bom na hora que você tiver um Nike, você só vai ser bom agora na hora que você tiver um iPhone 17, na hora que o tempo inteiro na mente das pessoas, as pessoas se sentem um lixo. Um lixo porque vivem se comparando com as outras pessoas das redes sociais. Mas eu quero saber onde é que estão as pessoas que vão viver de acordo com a imagem de Jesus Cristo e vão querer ser igual a Jesus. Feche os seus olhos, levante a sua mão direita e faça o seu pedido. Fala assim, meu Senhor, fale mais alto, Jesus, me perdoe pela minha vaidade e me ajude a ser a cada dia parecido com o Senhor. Amém. Tudo que Jesus quer é que você seja parecida com Ele. Mas não tem que ser parecida igual a atriz da novela. Igual aquela pessoa que você viu no outdoor. Tem que vestir uma roupa igual a Ele. E tem crente que muda, gente. Muda o jeito de falar, de andar. Só porque agora deixou a bicicleta e comprou uma pop. Muda até o jeito. Já entra logo rodando a chave, querendo, se achando melhor do que o irmãozinho que ainda está de bike ainda. Tem gente que se acha, porque agora está de carro, conseguiu comprar um carro agora. Não, pastor, está difícil agora ir para a igreja, porque tem andado ocupado, ninguém consegue nem mais ver, porque está curtindo as suas programações. Vaidade, e vai perdendo a garantia, o inimigo nas suas tuas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o inimigo vai entregar na sua vida aquilo que for necessário para roubar a tua salvação. Se ele sabe que teu coração é vaidoso, ele vai abrir portas de vaidade para roubar a tua salvação. Se ele sabe que tu gosta de grana, que tu gosta de aparecer, ele pode te dar dinheiro. Aí tu fica de cá como bobão, ó, fulano de tal está abençoado, porque está ganhando dinheiro. Nem sempre, às vezes está indo para o inferno porque está ganhando dinheiro. O importante é a gente ter Jesus, e ter mais Jesus, e parecer mais com Jesus, e não perder a garantia, e não perder o Espírito Santo, porque o diabo vai trabalhar 24 horas para fazer você perder a garantia da salvação. Nós temos que amar o Espírito Santo. Nós temos que amar esse selo que há dentro de nós. Nós temos que orar e ser apaixonado por Ele a cada dia. Você pode até ter essas coisas aí, não tem problema nenhum. Você pode viajar, ou ter aquilo que você gosta, ou talvez cuidar da sua aparência. No problem, não tem problema. Mas essas coisas não podem jamais ter o teu coração. O teu coração é de Jesus e ponto. Tua paixão é pela palavra e pronto. E você vai começar a ter acesso a essas coisas, Deus vai derramar mais na tua vida quando você se desapegar. Enquanto você estiver apegado, Deus fecha a porta. Sabe por quê? Porque se você está apegado e Deus te entregar, aquilo te leva para o inferno. Deus fala, tranca para ele, tranca para ela. É vaidoso, é vaidosa, está pedindo, mas está pedindo errado, que quer esfregar na cara do vizinho ou do irmão. E o que mais tem é crente aí gastando dinheiro que não tem, para comprar aquilo que não pode, para fazer raiva a quem não gosta. Vivendo os padrões do mundo. Mas eu quero saber quem é que está apaixonado pelo Espírito Santo e quer Jesus na sua vida. Cadê os crentes apaixonados por Jesus? Cadê os crentes apaixonados por Jesus? Eu tenho conversado com alguns pastores, hoje é difícil ver na igreja aquelas pessoas dizendo assim, pastor, eu quero pregar, pastor. Eu quero me tornar um pregador do Evangelho. Eu quero me tornar um líder de excelência. Eu quero me tornar uma mulher de Deus, um homem de Deus, um missionário. Eu quero fazer a obra.
Cadê a paixão por essas coisas? Pelas coisas eternas? Cadê a paixão por ajuntar tesouro no céu? Para que isso aconteça, temos que fazer de acordo com tudo que está no manual. Primeira coisa para você ter a garantia e fazer a revisão na concessionária é Atos 2:38. Pedro entregou ali na sua primeira pregação a chave do reino dos céus, a chave que abre a porta, porque Jesus prometeu a ele: Pedro, tu és rocha e sobre essa pedra, sobre esta rocha edificaria a minha igreja. Dar-te-ei a chave do céu. Jesus falou isso para Pedro. Que chave é essa? Uma chave que dá acesso. O acesso é aquele ali, ó. Arrependimento, se arrependa dos seus pecados, se batize nas águas, clame o Espírito Santo, o selo, e aí você vai entrar com garantia. Com garantia. Com garantia. Eu quero saber se tem alguém aqui agradecido a Jesus pela garantia. Tem alguém feliz pela garantia? Quer ver outra coisa que muita gente vacila para não perder? Eu tenho que andar rápido para encerrar. Muita gente perde a garantia porque ela faz a revisão fora da concessionária e ela não tem um comprovante, ok? Ela não guardou a nota fiscal ou comprovante de que a peça é original e comprou na concessionária. Comprou peça falsificada. Comprou peça que aí se chama no paralelo, comprou peça no mercado negro, peça que não... Por quê? Pastor, saiu mais barato. Saiu mais barato e o carro vai andar do mesmo jeito? Ah, vai andar do mesmo jeito, mas perdeu a garantia. Peças não originais. Como é que eu faço? Eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus. Eu queria colocar aí no telão, primeira carta de João, 1 de João 2, verso 16 e 17. Tem que ter a nota fiscal. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas provém do mundo. Versículo 17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Quem permanece na palavra, não vive de acordo com o que o seu olho quer, o seu coração deseja. Isso é você ter os comprovantes de tudo que foi feito. Não instalar, terceira dica, não instale acessórios que não são originais. Para de ficar com essas vaidades de que estica um negócio para um lado, puxa para o outro, despenca para um lado, aumenta de um lado, mexe no outro. Você pode cuidar de você. Eu sei que existe a parte do cuidado com a estética, e existe esse cuidado que eu creio que Deus permite a gente cuidar da gente, mas isso não pode ser a um ponto de você idolatrar isso ou ser uma vaidade ao ponto de que levam pessoas que elas esquecem até quem elas são, de tão vaidosas que são. Outra garantia tremenda para você não perder a garantia de um carro que eles orientam, você precisa ler o manual do fabricante. E qual é o manual das nossas vidas? Coloca por favor aí, pessoal, no telão, é Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Fale comigo assim, a Bíblia, fala assim, a minha Bíblia é o manual do fabricante da minha vida. Está tudo aqui. Não deixe de mencionar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Fala para a pessoa do seu lado, vai dar certo. Fala para a pessoa do seu lado, se tu ler a Bíblia e praticar, vai dar certo. Fala assim, é com garantia. Fala comigo assim, o Deus eterno garante. Aí Deus fala, não fui eu que ordenei você, Deus está dizendo. Não fui eu que te mandei. Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã. E não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, Ele estará com você por onde quer que você andar. Ele está contigo para te dar a garantia da tua bênção, de que tua família será uma bênção, de que tua casa será uma bênção. A garantia de que Ele é o teu Deus que te salva, que te sara, que te cura. A garantia de que Ele é o Deus que traz paz para o teu coração, que arranca a ansiedade do teu coração, o medo. Ele é o Deus que arranca do ser humano o medo de morrer, porque quando a pessoa tem medo de morrer, ela está sem garantia, o selo foi quebrado em algum momento, ela não tem certeza de salvação, por isso que fica ansiedade, coração palpitando, geração ansiosa. Jesus falou, vocês andais ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque estão perdendo a garantia.
não estão lendo a Bíblia, estão vivendo mais a prática da vaidade, das coisas desse mundo. Aí o coração palpita, é ansioso, pensando em tantas coisas, e as contas que tem para pagar, e os boletos, e é isso e aquilo, e vem tudo na sua cabeça, menos Jesus e o reino dele. E vai perdendo a garantia aos poucos. Cuidado para não perder a garantia. Mas faça de acordo com tudo que está no livro dessa lei, então você será bem sucedido. E o teu Deus está falando contigo. Seja forte e corajoso, porque você vai ser bem sucedido por onde você andar. Fala para a pessoa do seu lado assim, seja forte. Seja corajoso. Porque Deus tem uma promessa. Fale comigo assim, levante as suas duas mãos para o alto. Fala assim, o meu Deus me prometeu que eu serei bem sucedido aonde eu passar, se eu andar de acordo com a palavra. Está aí a garantia de que vai dar certo. Agora, se você não fizer a coisa da palavra, não vai dar certo. Salmo de número 1, se você meditar, bem-aventurado, feliz, ou mais do que feliz, próspero, é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedor, nem perde tempo com as coisas dessa vida, mas medita na lei, que é o manual do fabricante de dia e de noite, e nessa lei a pessoa medita de dia e de noite e pratica. Essa pessoa é como árvore plantada na beira do rio, sempre vai dar fruto na estação própria, as folhas sempre estão verdinhas e nunca cai, e tudo que ela fizer, prosperará. Fale comigo, selo de garantia. Selo de garantia. Então temos que ter esse cuidado, irmão, senão a gente perde a garantia. Outra coisa que o pessoal orienta para não perder a garantia, sabe o que é? Em caso de dúvidas, se mexe ou não mexe no carro, se troca ou não troca, em caso de dúvidas, consulte o manual ou o fabricante por escrito. Envie uma carta, envie um e-mail, pergunte, consulte primeiro. Eu quero perguntar para você, crente, se você tiver com dúvida em alguma área da sua vida, quero ler com você Evangelho de João, capítulo 16, no verso de número 13. Se você tiver alguma dúvida, o que é que eu faço, pastor, se eu tiver com dúvida na vida? Evangelho de João, capítulo 16, no versículo de número 13. Quando, porém, o Espírito Santo da verdade vier, ele guiará você a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas falará apenas do que ouvir, anunciar a vocês o que está por vir. Fala comigo assim, o Espírito Santo me conduz, ele me guia a toda a verdade. Então, se você tiver alguma dúvida, vá para o Espírito Santo. Consulte a Bíblia em oração. Fale com Deus em oração. Jesus, eu estou em dúvida sobre isso. Ore até vir a resposta. Agora, se a resposta não veio, não sai daí com pressa querendo botar Deus contra a parede, não. Que tem crente que fica, se o Senhor não me responder até dezembro, eu desvio. Se o Senhor não me responder até janeiro, eu vou mudar de igreja. Parece até que Deus não vai estar lá no outro lugar. Se o Senhor não me responder, eu vou fazer uma besteira da minha vida. Tem gente que quer chantagear Deus. Não funciona dessa maneira. Se nós temos dúvidas, converse com o Espírito Santo e lê a Bíblia. E aguarde ele te responder. Aprenda a ouvir os sinais de Deus. Porque tem hora que Deus vai dizer para você sim, tem hora que ele vai dizer para você não. E tem hora que ele vai dar para você aguarde. Essa é a pior de todas. Quando você fala, Deus, só me responde, Pai, por favor. Ou sim ou não. Silêncio. Senhor, eu só queria uma resposta. Será que o Senhor não pode me responder? Ou sim ou não? É 2 palavrinhas pequenas, Jesus, de 3 letras. Só me diz, Pai, sim ou não? E ele... Porque ele está testando a sua fé. Ele quer saber se você quer viver em intimidade com o Espírito Santo ou do seu jeito. E aí tem gente que se a resposta não vier, desvia, quer mudar de igreja. Vai fazer a campanha lá na igreja da irmã do 7 mergulho do coque, que ela vai orar e vai te dar a resposta imediatamente. E tem gente que está vivendo disso, de entregar uma resposta logo, porque é fácil, gente, enganar o ser humano. É só você falar para ela o que ela quer ouvir. Só você falar o que ela quer ouvir. Mas nós não temos autorização por Deus para não falar aquilo que Ele não falou, mas entregar somente a palavra que o Espírito Santo mandou entregar para vocês. Palavra de verdade e palavras que vão gerar garantia na sua vida. Se você tem dúvida, fale com Deus até que Ele venha trazer a resposta no seu coração. Amém? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? O selo é a marca do Espírito Santo. E para finalizar, eu queria dizer para vocês, já para a gente orar, o que é perder a garantia, pastor? É perder primeiro a alegria da salvação. Tem gente que perde a alegria da salvação.
Está escrito em Salmo, não vou ler, mas está lá em Salmo de número 51, versículo 12 e 13. Salmo 51, 12 e 13. Davi orou para que Deus devolvesse, depois que ele foi repreendido por Natã, pelo profeta Natã, pelo seu pecado. Davi orou e pediu: Deus, me dá de volta a alegria da salvação, porque ele tinha perdido já. Fale para a pessoa do seu lado: não perca a alegria da salvação. Segundo lugar, sabe o que é perder a garantia? É perder o Espírito Santo na sua vida. Tem gente que perde a comunhão com o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30 mostra que tem pessoas que perdem a comunhão com o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que palavra poderosa Deus trouxe para vocês nessa noite. Falando de selo o tempo inteiro. Não perca o Espírito Santo. Não entristeça ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando você estiver andando num lugar, num escurinho com uma pessoa, ou sentado em um sofá com uma pessoa, sabe que o Espírito Santo está ali do lado. Quando você for fechar um negócio que ninguém está vendo, o Espírito Santo está ali vendo a tua assinatura. E a Bíblia está falando: não entristeça o Espírito Santo. Ele é santo, ele é puro, ele é limpo. Ele é santo, santo, santo. Por que a gente canta aqui santo, santo, santo 3 vezes? Porque é santo o Pai, é santo o Filho e é santo o Espírito Santo, que já tem nome de santo. Não entristeça ele. Seja uma pessoa limpa, seja uma pessoa pura. Se errou, peça perdão. Não se misture, não se associe com as coisas desse mundo. Não coma alimentos sujos, estragados. Seja como a águia, só come o que é fresco, aquilo que ela pegou. Se alimente do pão vivo que desceu dos céus toda manhã. Alimente a sua alma do que é bom, do que é puro. Aí você não perde o Espírito Santo. Que a gente muitas vezes que expulsa Deus da nossa vida. Amém? O que é perder, pastor, a garantia? É perder a coroa da vida. Tem gente que perde. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Se você perseverar até o fim, você receberá a coroa da vida. Tome cuidado para que ninguém roube, porque o diabo está lá. Ó. O diabo está prestes a lançar algum de vocês na prisão, a fim de que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Mas seja fiel até a morte e darei para você a coroa da vida. Seja fiel no momento difícil e não abandone o seu Deus. Isso é com garantia. O que é perder a garantia? É perder o primeiro amor. Tem muita gente que perdeu o primeiro amor por Deus. Virou um religioso, virou crente domingueiro, mas de segunda a sexta ninguém sabe o que faz. Não procura se aproximar de Jesus, não agrada a Deus, não lê a sua Bíblia. Não ora, não fala com Deus, não pede ajuda do Espírito Santo, não anda com gente que é crente, só anda no meio de gente ruim, gente que fofoca, gente que fala mal da igreja, gente que é amargurada, gente que fala mal da vida, gente que não tem conselho bom para dar para você. E a Bíblia fala: mostra-me com quem andas e eu direi quem você é. As más amizades corrompem os bons costumes. Me mostre com quem você anda, que eu vou dizer com quem você vai estar daqui a 5 ou 10 anos. Então seja crente segunda a sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo, 24 horas, seja crente no escuro ou no claro, seja crente em lugar público ou privado, seja crente na igreja, mas principalmente do portão da igreja para lá, seja crente 24 horas, glorificando a Jesus, por ter te salvado, por ser bênção na sua vida. O que é perder a garantia? É perder a sua alma. Marcos capítulo 8, verso 36. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Fala para a pessoa do seu lado assim: não perca a garantia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Existe alguém aqui, nessa noite, que ainda não tem a certeza da garantia? Existe alguém aqui nessa noite, que se o seu coração parar de bater hoje à noite, ou o anjo do Senhor tocar a última trombeta e vier arrebatar a igreja, você tem certeza que sobe? Você tem a garantia da salvação? Tem alguém aqui que consegue assinar um pedaço de papel e garantir que você não vai morrer daqui para o final do ano? Tem alguém aqui com a garantia de que você não vai morrer? De que está tudo certo com a tua saúde? Tem alguém aqui que pode garantir a sua salvação? Mas se você quiser, você pode garantir nessa noite, quando nós fazemos uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Se você é essa pessoa que quer garantia de salvação e de vida eterna, só tem uma forma: entregando a vida para Jesus e cumprindo Atos capítulo 2. A senhora, Deus abençoe, pode baixar a mão. Onde é que está a segunda pessoa que quer com garantia? Dá um abraço nela, coisa linda e maravilhosa. Coisa linda e maravilhosa. É uma paz que vem no coração, né, minha irmã? A Bíblia fala que nesse momento que a senhora diz eu quero, nesse momento seu nome já está no livro da vida. E a senhora está salva em Cristo Jesus. E a igreja dá um aplauso pela vida dela, que coisa linda. É a primeira vez?
É a primeira vez dessa senhora aqui? Não? Deus abençoe. Ela veio convidada por quem? Hã? É a mãe de Nando? Glória a Deus, Nando. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Olha que alegria. Glória a Deus. Onde é que está a segunda pessoa? Feche os seus olhos, continue orando, porque é um momento de batalha espiritual. Esse é o momento que o diabo fica, não vai não, tu é besta, tu vai agora enterrar a tua vida, tu vai agora passar vergonha, tu vai dizer que é crente, esses crentes querem tomar o teu dinheiro, não dá certo não, tu tá vendo teu parente se converter, ficou falando, e o diabo começa a lançar um monte de seta. Eu quero perguntar, onde é que está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Onde é que está a segunda pessoa que quer, com garantia, entregar a sua vida a Jesus? E aí eu garanto, você vai entrar na eternidade e vai ter ar-condicionado para aliviar o calor. Agora, sem Jesus, não vai ter ar-condicionado. Eternidade no calor eterno. E Deus não preparou esse lugar para vocês, que a Bíblia fala que Deus preparou o lago de fogo para Satanás e seus demônios. Mas tem gente que escolhe ir para lá porque não quer Jesus, porque recusa a obra salvífica de Cristo na cruz. Tem alguém mais que quer essa garantia nessa noite, garantia de salvação em Jesus? Dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você nessa hora. Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo assim, minha irmã. Senhor Jesus, eu reconheço que sou uma pecadora e preciso de um Salvador. Obrigado, meu Pai, por me salvar nessa noite. Eu te recebo no meu coração como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Obrigado, Pai. Escreve o meu nome no livro da vida para que jamais se apague. Obrigado por me receber como tua filha nessa noite. E a igreja dá um aplauso pela vida dela. Aleluia! A igreja se coloca de pé e pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, com garantia ou sem garantia? Olha para mim aqui, gente. Olha para mim. A maioria das pessoas perde a garantia sem saber que está perdendo. Tenha cuidado para que o inimigo das vossas almas não vos engane, fazendo você perder aquilo que Jesus colocou dentro de você. Não vale a pena negociar a fé, negociar a salvação. Feche os seus olhos. Estenda as suas mãos assim diante de você. Pai, obrigado pela tua igreja. Eu oro para que o Senhor venha, Pai, confirmar o selo da promessa e da herança e da salvação no coração de cada um. Se existe alguma estratégia do diabo na vida desse homem ou dessa mulher para enfraquecer, para enganar, para iludir, para quebrar a garantia, seja desfeita agora, neutralizada e cancelada essa obra do diabo em nome de Jesus. Eu quero declarar na sua vida uma unção nova do Espírito Santo. Eu quero declarar na sua vida forças para caminhar. Eu quero declarar sobre a sua vida uma unção e uma paixão pela Bíblia como você nunca teve antes. Eu quero declarar sobre a sua vida uma unção e uma vontade de meditar nas Sagradas Escrituras, algo novo Deus fazendo gerar no seu coração. Ame a palavra de Deus e guarde e cuide da sua coroa, que é a sua salvação. Pai, eu oro, desfaz todo espírito de engano na mente e nos corações. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Os que estão aqui no culto, os que não puderam vir, que estão em casa, que estarão no segundo culto. Opera grande salvação e milagre, pois sabemos que o Senhor está voltando em breve e o Senhor está trazendo nas tuas mãos a recompensa para entregar a cada um aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Arranca de nós a vaidade, arranca de nós o orgulho, a presunção, a altivez e dá-nos um coração humilde e desejoso da tua presença. Nós não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que a pessoa que está do nosso lado, mas também não somos piores. Cada um tem a sua posição, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua impressão digital, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Jesus tem um plano para você, Cristo tem um projeto para você, Ele tem um plano de vida para você, e eu quero declarar que você viva para cumprir o projeto de Deus na sua vida, e que você possa cruzar a linha de chegada, e chegar à eternidade com garantia, com o Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e a igreja que crê e recebe diz, diga glória a Deus,
Levante as suas duas mãos para o alto mais uma vez. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, nessa semana, semana de paz, de vitória, de livramento, de comunhão com Deus e com o Espírito Santo, em nome de Jesus. E quem crê mais uma vez diz...